O Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu na última sexta-feira o processo de recuperação judicial das 8 empresas do grupo Bitcoin Banco. Na decisão, o desembargador Expedito Reis do Amaral informou que o processo foi suspenso temporariamente devido à falta de documentos que são indispensáveis para dar prosseguimento à recuperação judicial. O desembargador deu um prazo de 15 dias para o grupo Bitcoin Banco apresentar a documentação faltante. De acordo com a assessoria de imprensa do grupo Bitcoin Banco, os documentos já foram providenciados e anexados aos autos. Conversamos com o advogado empresarial Gabriel Maciel de Lima, que esclareceu quais serão os próximos passos para dar continuidade à recuperação judicial e como fica a situação das ações dos investidores que estavam suspensas. Por que houve a suspensão da recuperação judicial? Em síntese, faltaram alguns documentos. Inclusive, isso já tem sido questionado por alguns advogados. Eles não apresentaram alguns documentos, principalmente balanços patrimoniais da CLO e de alguns dos sócios da CLO. Então, o grande problema foi esse. Faltaram documentos contábeis, inclusive isso já foi reconhecido pelo administrador judicial e pela própria juíza. Em tese, de acordo com a lei, o processamento da RJ não deveria nem ter ocorrido. Ele simplesmente a juíza deveria ter intimado o grupo Bitcoin Banco para apresentar esses documentos ainda antes do processamento da RJ. Todo processo ele tem que seguir um rito processual, certo? A lei de falências ela é clara, dizendo o que é que deve... A lei de falências e recuperação judicial. Ela é clara no sentido de o que é que deve ser feito para o processamento da RJ ou para o processamento da falência. Então, assim, como não foi cumprido, existem vícios processuais que impedem o prosseguimento da ação, segundo o próprio desembargador. Então, assim, ele estava falando de vícios formais, ele ainda não analisou o mérito, a matéria. Tanto é que na decisão ele fala até que ainda não exauriu e não analisou ainda o caso em si. Ele simplesmente fez uma análise prévia sobre essa urgência. Se existem vícios processuais, ele tem que suspender. Qual que é a probabilidade de cancelarem essa suspensão da recuperação judicial? Assim, se eles apresentarem todos os documentos, é muito provável, porque a suspensão ela ocorreu em caráter de urgência. Se eles apresentarem os documentos e assim sanarem os vícios, essa suspensão ela não deve existir, ela não deve continuar. O tribunal ele vai informar o juízo, certo? O juízo em que está se processando a RJ, inclusive ele já mandou o ofício para esse juízo, para que essa suspensão ela realmente tenha efeitos. Então, em tese, o processamento da RJ ele vai continuar até que o juízo tenha ciência do que aconteceu, porque o juiz ele tem que ser até o que tem nos autos. Então, até ele receber a notícia da decisão nos autos, o processo ele vai continuar. E se essa suspensão se mantiver, né? Se eles acharem que os documentos apresentados pelo Bitcoin Banco não são suficientes, o que acontece? O que acontece com a recuperação judicial, com a empresa, no caso? Assim, pensando nessa primeira decisão de suspensão, ele vai continuar suspenso até a análise de mérito. O que é a análise de mérito no agravo? É quando os desembargadores se juntam para analisar o recurso de uma maneira geral. Cada um vai apresentar um voto, concordando ou não com o que foi apresentado pelo relator. Então, o relator vai apresentar um voto completo e os outros desembargadores vão concordar ou discordar. Depois desse julgamento colegiado, desse julgamento coletivo, é que a gente vai ter uma resposta definitiva de como o tribunal entendeu. Se ele realmente diz, a RJ não pode continuar ou a RJ pode continuar. Tá, e se a RJ não continuar, o que acontece? É decretada a falência das empresas do grupo? Não imediatamente. A falência ela pode ser decretada pela juíza ou algum credor pode pedir a falência. Mas, assim, pelo menos na regra geral é que simplesmente o processo de RJ ele para de correr. Sim, em tese, a suspensão da decisão, ou no caso, a suspensão do processamento da RJ, faz com que as ações voltem a correr. Mas, assim, como vai ser muito rápido uma possível reversão, se houver reversão, eu acredito que isso não vai surtir efeitos práticos.